Olá, hoje terça-feira, dia 3 de maio de 2016, o Jornal do Sul de Minas está completando 6 anos no ar. Uma data importante para a gente, porque significa um tanto de coisas, né? Significa a nossa parceria entre nossa produção e vocês que nos acompanham diariamente. Significa realmente que estamos aí agradando em algum aspecto, porque você sempre nos acompanha, participa, manda suas sugestões, opiniões, perguntas. E isso é fundamental para nós, ter o apoio, o seu conteúdo participando com a gente. Então somos gratos aí por essa boa parceria de 6 anos e que elas se renovem, se multipliquem cada vez mais. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Daniela Guimarães, ela é hematologista pediátrica e nós vamos falar a respeito, além, é claro, dos temas referentes aí à sua especialidade, também sobre a campanha de doação de medula para o Alexandre Pípano. Ele é uma pessoa que está com uma doença e hoje em dia faz a busca aí por doadores de medula óssea, né, para que haja alguma possibilidade de encontrar um doador compatível. Então, eu cumprimento aqui. Bom dia, doutora, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Tá bom. Eu também conto aqui com a colaboração do jornalista Jonathan Rosa. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Zambrano? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do Jornal do Sul de Minas. Hoje um tema muito importante, além da campanha para o Alexandre, que é um comerciante aqui de Poços de Caldas, que está em busca de doadores de medula óssea. Nós vamos falar um pouco sobre como funciona o cadastro de medula óssea, porque tem muita gente que tem medo, tem pavor disso tudo, mas é um negócio tão simples, tão fácil. A quantidade de sangue é menos do que o de um exame de sangue. E não dói para tirar, né, doutora? Não dói. Na verdade, o cadastro de medula óssea, quando a gente vai se propor a ser doador de medula, é coletada apenas uma amostra de 5 a 10 ml de sangue, que é feito nos hemocentros, em qualquer local que tenha hemocentro. Da sangue veia. de veia, igual se fosse escolher um exame de sangue habitual para levar para o seu médico numa consulta. Só para ver se tem possibilidade. O que acontece? Todo paciente que é candidato a receber um transplante de medula, ele é cadastrado no REREME, que a gente coloca que é o Centro de Receptores de Medula Óssea. E aí, a partir dos dados desses pacientes, ele cruza os dados com o REDOME, que é o Centro de Doadores de Medula Óssea. O cadastro é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Quando nós nos cadastramos para doar, nós vamos a um hemocentro, é coletada essa pequena amostra de sangue, não é de medula, que é o medo que as pessoas têm. Eu já vou me cadastrar e vão colher minha medula? Não. Quando eu me cadastro, eles colhem apenas o meu sangue. Através desse sangue são feitos alguns exames e são cruzados esses dados com os pacientes cadastrados para receber medula. Se você for compatível com algum paciente que esteja nesse cadastro, é feito um contato e aí sim serão feitos outros exames para só então ser feita a doação de medula, né, que pode ser feita de duas formas. Então, quando a gente se cadastra, não vai colher medula de ninguém, você tem que preencher uma ficha onde são colocados seus dados, endereço, telefone, uma forma de você ser contactado e aí é feito um primeiro grupo de exames. A partir daí é que você vai ser contactado para ser um doador. O mais importante é a gente manter esses dados atualizados. Hoje a gente tem um problema muito sério quando é identificado um doador de medula, porque as pessoas esquecem de atualizar o seu cadastro. Então, tem pessoas que fazem um registro há 10, 15 anos, muda, troca o telefone e aí o banco não tem como contactar. Então, a gente perde doações porque essas pessoas elas ficam inacessíveis. Antigamente era mais difícil, porque a gente tinha que retornar ao hemocentro e ir lá atualizar os dados. Hoje a gente consegue fazer uma atualização via internet, através do site do INCA. Você consegue acessar os seus dados, atualizar a sua lista e com isso você fica o tempo todo disponível. Então, assim, a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia de que você vai colher medula. Outra coisa que a gente estava até conversando antes do programa, que as pessoas têm na cabeça que medula é a medula espinhal. Você tira... E não é. Da coluna, não é. Nós temos duas medulas. A medula espinhal, ela está relacionada ao sistema nervoso. Ela é responsável por fazer as transmissões nervosas para o funcionamento do organismo. A medula da qual a gente fala, quando a gente fala em doação de medula, nós estamos falando da medula óssea. Eu brinco com os pacientes que a medula óssea é o tutano do osso, que todo mundo já conhece, todo mundo já comeu um ossinho de frango, já picou o frango assim. É aquele tutano vermelho que a avó da gente falava. Aquilo é a medula óssea do frango. Nós temos os mesmos ossos. O mais comum, o que tem maior quantidade é o osso do quadril, que é onde geralmente a gente faz a coleta.
Então, é essa medula que a gente doa. Então, ninguém vai mexer na espinha de ninguém, ninguém vai alterar funcionamento do sistema nervoso. É a fábrica do sangue. A medula óssea é a fábrica do nosso sangue. E muito menos se doar vai deixar de ter, né? De jeito nenhum. Porque muitas vezes também tem uma associação dessa, né? Ah, eu vou doar, então eu não vou ter mais. Não, você vai doar e vai criar mais. Exatamente. Quando a gente doa a medula, a gente tem um volume máximo que a gente pode tirar de medula, que é em torno de 15% do doador. É esse tecido, é um sangue mais grosso. É um sangue grosso, é como se fosse um sangue, só que ele é a fábrica. Então ele tem, na verdade, os precursores, aquilo que vai produzir o nosso sangue. Então ele é um pouquinho mais grosso e a gente tem que colher dentro do osso. Mas é super simples, é um procedimento que é rotineiro nosso. Indolor? É indolor, na verdade, a gente poderia fazer até com anestesia local, mas como é uma quantidade maior, porque a gente tem duas formas de coleta, eu vou explicar para vocês. Mas quando é feita a coleta direto da medula, a gente faz com anestesia. Tem duas formas de anestesia. Pode ser feita com anestesia geral ou a anestesia RAC, que é a mesma anestesia que você faz quando vai fazer uma cirurgia que você não precisa ficar dormindo durante o procedimento. É feita anestesia, a pessoa se coloca de bruços, e aí são 2 coletores, geralmente, a gente escolhe um volume, esse volume é calculado de acordo com o peso de quem vai receber essa medula, mas tem um limite máximo de volume que pode ser colhido do doador, e geralmente 2 a 3 semanas depois já teve uma recuperação completa da medula, a pessoa sai do hospital, às vezes no mesmo dia, no máximo no dia seguinte à doação, sem problema algum. Algumas pessoas a doação é feita dessa forma. A gente tem uma segunda forma de coleta, que é a coleta das chamadas células-tronco, que todo mundo já ouviu falar. Geralmente, quando a pessoa que vai receber a medula é um adulto com um peso maior, a gente não tem um volume suficiente de medula que a gente possa retirar sem colocar em risco, por exemplo, o doador. Então, a gente faz uma forma diferente de coleta. A gente colhe pelo sangue periférico mesmo, através de um acesso vascular. A gente dá algumas injeções ao doador e aí essas injeções estimulam a liberação dessas células-tronco para o sangue. E aí isso é coletado. Geralmente isso é feito no hemocentro, depende muito do centro transplantador. Alguns centros transplantadores fazem coleta no próprio local, mas muitos têm um acordo com os hemocentros, é feito lá da mesma forma que é feita, por exemplo, uma doação de plaqueta por aférese. Você é ligado num aparelhinho, o sangue vai sendo coletado, é retirada apenas as células-tronco, o resto é devolvido, então o doador já sai dali com o sangue totalmente do jeitinho que ele chegou. Então, assim, são as duas formas de coleta, todas as duas são tranquilas. Doutora, vamos falar um pouco sobre a dificuldade de encontrar um doador de medula óssea, uma pessoa que está com leucemia e precisa encontrar um doador compatível. A dificuldade é quase que ganhar na Mega Sena, né? Achar uma agulha no palheiro. Na verdade, no Brasil, a gente tem uma dificuldade ainda maior, porque nós somos uma população extremamente misturada, né? A nossa genética, nós tivemos vários cruzamentos genéticos desde a origem do Brasil, então nós temos uma genética muito mais difícil. Então, como que funciona essa questão da compatibilidade? A maior chance da gente achar um doador é dentro da própria família, geralmente irmãos, né? Se a gente pensar que o material genético ele vem do pai e da mãe, então do mesmo pai e da mesma mãe, a maior probabilidade está entre irmãos. E ainda assim é em torno de 25%. Se você não encontra entre irmãos, aí você passa a procurar nesse banco de doadores de medula. No Brasil, essa compatibilidade, ela pode variar de 1 para 100 mil até 1 por milhão, de acordo com a variedade genética da pessoa que está, do receptor, da pessoa que está aguardando. Então, é uma chance muito pequena. Então, quanto mais doadores a gente tiver, maior a chance dessas pessoas de conseguirem um doador compatível. Então, por isso que essa campanha é tão importante. Hoje a gente já tem um número muito grande de doadores no banco de medula. Hoje, o Brasil é o 3º país do mundo em número de doadores. Ele perde só para os Estados Unidos e para a Alemanha. Mas isso foi um crescimento dos últimos 20 anos para cá, que aí as pessoas começaram a conhecer. Hoje a gente tem, eu estava até revendo o site do INCA recentemente, em torno de entre 3 e 4 milhões de doadores no Brasil. O que se a gente pensar que a população brasileira é em torno de 200 milhões, ainda está pouco, mas está muito bom. Mas são doadores potenciais ou já passaram pela primeira triagem? Não, esses doadores potenciais são esses da primeira triagem, né? Eles que
fizeram o seu cadastro e estão registrados. Então são ainda pessoas... cai mais esse número quando chegar no segundo estágio. Exatamente. Aí quando você é, né, contactado, fala, você é provavelmente compatível com o paciente que está aguardando um transplante de medula. Aí são feitos novos exames, aí são exames de avaliação de saúde do doador e exames para verificar, porque a compatibilidade ela tem pelo menos 3 fases de avaliação. Então não é uma certeza, se você for chamado num primeiro momento, que você será um doador compatível. Existe uma chance muito grande, mas também não é uma certeza. E aí são feitos esses exames, essa sequência, e só então é que você vai para a fase de doação da medula. Então, é importante o cadastro, é fundamental, a gente tem um número muito grande de pacientes, tem várias doenças, né? A leucemia é que todo mundo lembra, mas a gente tem outras doenças da medula, por exemplo, a aplasia de medula, que é uma incapacidade da medula de produzir as células do sangue. Então, às vezes são pacientes que estão aguardando, são pacientes que são expostos, eles têm maior risco de infecção, de sangramento, então quanto mais precoce eles conseguirem transplante, melhor. Então, tem uma série de doenças, outras, além da leucemia, que também são candidatas ao transplante de medula. Então, a ideia é essa, aumentar, desmistificar essa ideia que as pessoas têm que vai doer demais, que vou ter um monte de complicação. Não tem, é super simples, é um procedimento tranquilo, para o doador não tem nenhum problema posterior, não vai destruir a medula. Então, assim, o bem que você vai fazer àquela pessoa que está ali doente, doando esperando, a vida, né? E que exatamente, é uma doação de vida. Muitas vezes é a maior chance de cura que aquela pessoa tem. Agora, doutor, aqui no nosso quintal, no sul de Minas, Poços de Caldas, como as pessoas que estão nos assistindo agora devem proceder para fazer esse primeiro, entrar pelo menos nesse cadastro? Vai no Hemominas? Aqui em Poços de Caldas é o Hemominas, né? A doação de medula tem um horário. No Hemominas funcionam todos os dias, de segunda a sexta. Segunda, terça, quinta e sexta é pela manhã, de 7 da manhã às 11 da manhã. E na quinta-feira é à noite, se não me engano, é de 6 às 10 da noite. Mas tem que checar isso, mas é só procurar o Hemominas, fazer esse cadastro, você vai preencher uma ficha, coletar esse sangue e automaticamente você vai ser cadastrado. É o próprio Hemominas que faz esse registro. Ok. Então vamos fazer um breve intervalo. Se você quiser participar, se você quiser fazer uma pergunta, tirar sua dúvida ou ainda acrescentar algo nesse conteúdo, participe. O nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, você também pode participar, inclusive assistir às edições anteriores que ficam disponíveis por lá. E faça a sua participação. O intervalo é rapidinho, voltaremos em instantes. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar.
referência em reconstrução do sorriso. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje dia 3, o Jornal do Sul de Minas completando 6 anos de atividade, faz uns dias já, né? Coisa boa, né? Eu lembro quando começou. Você lembra, né? Mas você estava noutra editoria aqui, né? Eu estava no jornalismo da TV, acompanhando aqui o Zambrano, a Carol participava ativamente aqui, né? Agora está com o próprio programa, como é que o tempo muda, né? Tão rápido, 6 anos já está. Graças a Deus, né? E que continue assim, que a gente consiga multiplicar esse tempo bom e fazer cada vez mais, conseguir levar a informação até as pessoas. O Ed, mostra aqui, esse cartaz é o que está circulando na internet, é um cartaz que é uma arte, né, que foi produzida, né, Jonathan? Fala aí a respeito. Os amigos do Alexandre, né, e principalmente o Centro Médico Oncológico, decidiu abraçar e criar uma campanha para aumentar o número de cadastro de doadores de medula óssea no Hemocentro, no Hemominas, e com esses dizeres, né? Sou amigo do Alexandre, o Alexandre que é comerciante aqui em Poços. Se me permite vou Músico, falar, né? O nome da loja dele, é da Pro Músico, que fica ali na Rua Paraíba, quase que em frente o Irmãos Almeida, fez 2 propagandas ao mesmo tempo. E ele está precisando dessa doação, porque foi diagnosticado com leucemia. É uma situação que abala toda a estrutura familiar, abala também o ganha-pão do Alexandre, que é o comércio, embora a loja está lá, os familiares estão atendendo, mas a pessoa doente não tem mesmo desempenho, né? Ele não está lá, né? É uma situação... forma, E precisa de doadores de medula óssea. Gente, pode acometer pessoas de todas as idades. E agora imagine a sensação que o doador tem de ter realmente salvado uma vida. Eu acho que não deve ser uma sensação tão boa que eu acho que você não tem como explicar isso. E, além disso tudo, saber disponibilizar, né? Porque pode acontecer com qualquer um, não é, doutora? Exatamente. Qualquer um de nós está sujeito. Isso é o que a gente estava conversando. É uma loteria para o mal, mas é uma loteria. Mas é uma doença relativamente, apesar de ser uma doença rara, vamos dizer assim, mas é o câncer mais comum da infância, por exemplo. Eu que sou hematologista pediátrica, é o tipo de câncer que a gente mais vê na criança. E é uma doença extremamente agressiva, são tempos prolongados de internação, é um tratamento muito agressivo, né? O tratamento é feito com quimioterapia. Então, assim, todo mundo quando fala em quimioterapia lembra do cabelo que cai, mas o cabelo que cai é o menor dos problemas que a gente tem, né? Nós temos, quando a gente usa um tratamento quimioterápico, a gente destrói um monte de coisa boa do organismo. Então, a pessoa tem diarreia, pode ter aftas na boca com uma dificuldade alimentar, tem uma dificuldade de comer, perde peso, fica muito tempo internado, tem que usar um monte de antibiótico. E o que é a leucemia, né? Que as pessoas já ouviram falar, mas nunca, não sabem o que é. Sabe que é um câncer, né? Que hoje as pessoas, até melhorou, mas até pouco tempo atrás as pessoas nem falavam essa palavra. Câncer do sangue, né? As pessoas falam aquela doença do sangue, né? Porque as pessoas têm ainda muito medo. Mas o mais importante é a gente começar a reconhecer os sintomas, não precisamos entrar em pânico, mas a gente tem que ter alguns sinais de alerta que devem nos fazer procurar um médico, em qualquer faixa etária que seja, na infância também um adulto. Adulto é mais difícil ainda, porque adulto tema em não ir em médico, né? Porque a gente leva o filho da gente, mas a gente larga para lá. Então, o que é a leucemia? A leucemia é o câncer do sangue, na verdade ele é um câncer da medula óssea. O que é a medula óssea? A medula óssea é a fábrica do nosso sangue.
O nosso sangue ele é composto por uma série de coisas, mas basicamente, quando a gente colhe um exame de sangue que todo mundo já colheu, que é o famoso hemograma, a gente olha 3 partes. Tem as células de defesa, as células vermelhas do sangue, que são aquelas que dão a cor vermelha e transportam o nosso oxigênio, que são as hemácias, que geralmente estão relacionadas às anemias, e as plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação do sangue, que é o que não deixa a gente ter sangramento o tempo todo. Essas células, elas são produzidas na medula óssea. A gente tem uma série de precursores, que são aqueles que dão origem às células maduras, e esses precursores, a leucemia, o problema está aí, nesses precursores. Por alguma razão, que a gente não sabe explicar ainda exatamente por quê, a gente sabe que tem uma questão genética envolvida, mas não é só a genética, porque a gente tem, por exemplo, pacientes irmãos, gêmeos, que um desenvolve leucemia e o outro não. Então, não é apenas uma questão genética. E por alguma razão a fábrica dá defeito. É como se ela parasse em algum ponto e passasse a produzir tudo igual. Não produz mais o sangue como um todo. E aí ele produz uma célula que se chama blasto, que é um precursor defeituoso que não é capaz de amadurecer. Aí já é a alteração celular da doença. Já é a alteração celular da doença lá na medula. Essa célula ela é grande e ela ocupa a nossa medula inteira e não deixa que ela produza o que ela tem que produzir, que é o nosso sangue. E aí a gente começa a ter alterações no exame de sangue e alterações clínicas que a gente fala, que são decorrentes da ausência das células normais do sangue. Então, por exemplo, quando a medula perde a capacidade de produzir as hemácias, que são as células vermelhas, o que vai acontecer? A pessoa vai desenvolver anemia, uma anemia grave, inclusive. O normal num adulto é uma hemoglobina em torno de 12, 13. Essa pessoa pode chegar a ter 2, 3 de hemoglobina. Então, menos do que, diminui 4 vezes o valor normal. Então, o que ela vai ter de sintoma? Vai cansar muito fácil, vai ficar muito pálida. As pessoas vão começar a comentar, nossa, você está muito branco. Está acontecendo alguma coisa? A pessoa, se olha a boca, que geralmente é mais avermelhada, ela está bem pálida. Cansa, o coração dispara, fazer qualquer mínima atividade física, subir uma escada pode ser uma coisa muito difícil. Então, esses são os sintomas habituais de anemia. Para de produzir as células de defesa. Então, a gente não tem mais defesa contra infecções. Então, glóbulos brancos. Os chamados glóbulos brancos, que as pessoas, os leucócitos. Então, as pessoas não se protegem mais contra infecções. Então, vão ter febre, maior tendência a ter infecção. Então, isso também é um sinal. Manchas roxas pelo corpo, que são a falta da plaqueta. Então, a pessoa tem sangramentos muito fáceis. Então, aparecem manchas roxas, sangramento na gengiva, muito frequente, sangramento no nariz. Então, se você começar a ver coisas estranhas, eu tô diferente, tô cansado demais, tô sentindo muita dor, porque o que acontece? Ele vai invadindo a medula. Lembra que eu falei que a medula está dentro do nosso osso, de todos os ossos. Então, essa medula é como se essa célula fizesse ela crescer e vai comprimindo os nossos nervos. Então, a gente tem dor na perna muito intensa, dificuldade às vezes até para ficar de pé, essas manchas roxas, os gânglios podem inchar, que são as ínguas, as famosas ínguas, às vezes elas podem crescer, porque a célula da leucemia também invade os nossos gânglios. Então, se mexe aparecer, no sistema linfático também. Também. O câncer, a leucemia, como ela é um câncer do sangue, a gente quando fala em câncer, todo mundo fala assim, já tem metástase? As pessoas sempre perguntam. A leucemia a gente não fala em metástase, porque a gente tem sangue no corpo todo. Já é uma metástase. Então, quando você... Espalha pra todo Exatamente. A leucemia já é um câncer do corpo inteiro, Agora, do sangue doutora, todo. A gente fala da doação, mas se diagnosticado precocemente, é possível um tratamento melhor ou não? Precisa da doação Na verdade, de qualquer maneira? depende muito do tipo de leucemia, porque nós temos vários subtipos de leucemia. Quando a gente fala leucemia, é um termo genérico, igual o câncer. Câncer é um termo genérico, a gente tem vários tipos de câncer. A gente também tem vários tipos de leucemia. Cada uma delas tem uma forma de tratamento. Em alguns tipos, o melhor tratamento para curar é o transplante. A gente tem a quimioterapia, como eu falei, que é um tratamento que é capaz de induzir um controle da doença, que a gente chama de remissão da doença. Ele controla essa doença, mas alguns subtipos, eles são extremamente agressivos. Então, mesmo controlados com quimioterapia, eles têm uma capacidade de voltar em muito pouco tempo, porque a célula da leucemia ela é uma célula com uma capacidade muito grande de crescer. Então, mesmo que a gente controle, sempre fica alguma que a gente não é capaz de detectar nos exames, que daqui a pouco pode fazer essa leucemia voltar. Então, alguns subtipos,
o melhor tratamento é o transplante. E qualquer leucemia que não responda ao tratamento inicial, também a melhor opção de cura passa a ser o transplante. Então, nem toda leucemia vai precisar do transplante, mas alguns subtipos sempre irão precisar, e toda vez que alguém for tratado por leucemia e voltar a apresentar a doença, então ela recidivar, ele também, a melhor opção é fazer o transplante de medula. Agora, doutora, vamos falar rapidamente de algumas outras doenças que são semelhantes, mas que não são agressivas, não são um tipo de câncer, né? Que são, vamos dizer, benignas, né? Em relação ao sangue, essa produção do sangue. Na verdade, quando a gente fala em hematologia, a doença que a maioria das pessoas pensa é a leucemia, mas a maioria das doenças hematológicas são benignas, não são câncer, né? Então, por exemplo, na minha área, que é a hematologia pediátrica, a doença que eu mais trato são as anemias. E na criança, a anemia mais comum é uma anemia por carência de ferro, que é a criança que tem uma alimentação ruim ou que não recebeu o ferro quando era pequenininha para evitar a anemia, que é uma doença muito tranquila. Se trata com medicação oral por um período de 4 a 6 meses, a criança vai ficar super bem. E o que tem que ter na cabeça que as pessoas às vezes confundem, né, por mitos populares, é a questão de, eu tive anemia, isso vira leucemia? Não. Leucemia é uma doença que causa anemia, mas a gente tem anemia por uma série de causas que não tem nada a ver com leucemia. Então, uma anemia por carência de ferro não vira leucemia. Então, alguém que já teve não vai ter. Outra doença muito frequente é a PTI, que é a plaquetopenia imune. Deixa eu só fazer. Existe anemia crônica, a pessoa que passa a vida inteira anêmica? Na verdade, depende. Tem várias doenças que podem dar anemia. Agora, uma grande dificuldade que a gente tem com essas anemias, principalmente essas que a gente chama carenciais, que são por falta alimentar, é a adesão posterior, porque a gente trata, você dá uma medicação que vai resolver, mas a pessoa continua comendo mal, não ingere alimentos que têm ferro, ela vai voltar a anemiar. Então, na verdade, não é que aquela anemia vai durar a vida inteira, é que ela ela não aderiu àquilo que a gente orientou de tratamento. Mas existem doenças, sim, que causam anemia crônica. Por exemplo, a anemia falciforme, que é uma doença tratada nos hemocentros. Você tem uma herança genética que determina que as suas células vermelhas são mais destruídas do que o normal. Então, essa pessoa vai ter anemia a vida inteira. Então, não adianta a gente querer que o exame de sangue dela seja normal como uma pessoa que não tem. E o tratamento dela é medicamentoso, O tratamento dela é um acompanhamento, algumas medicações e o acompanhamento para a vida toda. Hoje, os pacientes com anemia falciforme têm uma qualidade de vida muito boa, mas vão ter anemia sempre. A senhora estava falando das outras doenças, vamos lá. Então, além disso, a gente tem as doenças que acometem as plaquetas, por exemplo, na criança a mais comum é a PTI, que é a plaquetopenia imune. Por alguma razão, você tem produção de anticorpo contra a plaqueta. E aí essas plaquetas são mais destruídas e elas abaixam. Na maioria das vezes não tem sangramento, não tem maiores problemas, mas assusta muito os pais, os pediatras, porque pegam aquele exame e a plaqueta normal, que é 150 mil, vem 15 mil, 10 mil, que é uma doença tratável, de acompanhamento, que a criança vai ficar bem, não vai ter problema nenhum, não vai virar leucemia, não vai ter maiores problemas. Né? A gente tem doenças também dos leucócitos que não são leucemia, então uma alteração só na contagem deles, que às vezes não tem problema nenhum, que isso também vem muito dessa mistura genética do brasileiro. O brasileiro ele tem uma contagem de leucócitos às vezes um pouco menor, justamente por causa da nossa herança negra. Os africanos têm uma contagem menor, então a gente também herdou isso. E muitas vezes quando você pega o resultado do exame, quando você olha o valor de referência, que é o que todo mundo fica procurando, isso é baseado na população europeia, que é uma população que a gente chama caucasiana, ela é exclusivamente branca. A gente não é, nós somos todos miscigenados. A gente tem doenças que são ditas benignas, mas que são tão graves que também indicam, por exemplo, o transplante de medula, como a aplasia de medula, que eu falei, que é a incapacidade da medula de produzir as células do sangue, que é uma... Desculpa. Pode falar. A mononucleose. A mononucleose é uma doença infecciosa. Na verdade, ela é uma infecção causada por um vírus, que é o Epstein-Barr. Esse vírus, ele pode, algumas vezes, alterar as células do sangue, né? Ele pode diminuir, às vezes, as pessoas até pensam em leucemia quando olham, ele aumenta gânglio, ele aumenta o fígado, ele aumenta o baço, mas é uma doença extremamente benigna, que se resolve espontaneamente, não precisa de tratamento, não tem que usar nenhuma medicação, o próprio organismo vai controlar esse vírus e aí os sintomas vão desaparecer. Tá bom. Então, a gente vai continuar tranquila, falando no próximo bloco a respeito desse tema e também reforçar a campanha aqui.
Nós vamos a um breve intervalo, voltaremos já já. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. Opção Moda Masculina, a tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos. Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na Opção Moda Masculina. E para facilitar as compras, crediário próprio. A Opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6 vezes sem juros. Opção Moda Masculina, a loja do homem elegante. Em Poços de Caldas, em 2 endereços. Opção, um novo conceito de imagem. 992316117. Ateliê da Costura Andréia Santos. Modelos sob medida de alta costura. Calças, vestidos, blusas, camisas e atendimento com horário marcado. Ligue e agende seu horário. Aluguel de vestidos longos a partir de R$150. Várias cores e modelos. Alugando seu vestido, ganhe um super desconto no penteado e na maquiagem. Ateliê da Costura Andréia Santos. Rua Júlia Jansante, número 40, Jardim Paraíso. 37125600. Prefeitura de Poços apresenta Aqui a Gente Faz e Mostra. Programa de hoje, Saúde. Para a Prefeitura de Poços de Caldas, a saúde é prioridade e os resultados de uma boa gestão estão espalhados por todo o município. Com 10 novas unidades básicas de saúde em todas as regiões, a população tem saúde de qualidade pertinho de casa, como aqui no Itamaraty, na Zona Leste, onde os moradores agora contam com uma UBS novinha. Construiu aqui no Itamaraty 3 aqui, está muito bom. Nós está perto da casa da gente, mudou muito para nós. Eu gostaria de saber se com o aumento dos postos de saúde, se aumentou também o número de médicos para o atendimento da população. Sim, seu José. Novos médicos se juntaram às equipes e atendem 8 horas por dia nas UBSs. Tem atendimento por uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista. Todos eles, pelo menos para mim, toda vez que eu venho aqui, eu sou muito bem atendida. A Prefeitura ainda inaugurou em 2014 a unidade de pronto atendimento. Somente no primeiro ano de funcionamento, foram realizadas mais de 165 mil consultas. Na Policlínica, tem a nova farmácia central e o trabalho não para. Você sabia que em Poços, os pacientes acamados são atendidos pela Prefeitura em casa? É um conforto melhor para o paciente e para quem cuida. Aqui, a saúde é prioridade. É por isso que os hospitais Santa Casa e Santa Lúcia estão recebendo mais recursos. Os resultados de uma boa gestão você vê por toda a cidade. Quer conhecer mais? Então até o próximo Aqui a Gente Faz e Mostra. Encerrando a promoção Sorte Grande aqui da Casa dos Pisos, conforme foi anunciado o mês inteiro, hoje é dia de sorteio. Vamos saber aí quem é o felizardo ou a felizarda que vai curtir aí uma semana
com acompanhante, com muito sol, muita água de coco, sabe onde? Maceió. Os cupons estão preenchidos, tem um pessoal aqui acompanhando também, muito bacana. E a partir de agora, a nossa Ariadne vai pegar um cupom, hein? Jogando pra cima, e mãozinha pra cima também a galera que tá aqui acompanhando, hein? Joga, você pega um pra mim, hein? Vamos lá. Já pegou? Vamos saber aí quem é o Felizardo ou a Felizarda. Pois é, Laura Cavalcante, da Rua Isaura Junqueira Lobato 110, foi a Felizarda, ganhou aqui da promoção Sorte Grande da Casa dos Pisos. Ela tem sorte grande também, hein? E você, continue participando. A Casa dos Pisos tem sempre as melhores promoções para você realizar aí o seu sonho de reformar ou de construir a sua casa. Continue participando, brevemente novas promoções. Muito obrigado a você que direta ou indiretamente esteve participando aqui dessa promoção Sorte Grande Casa dos Pisos. Valeu, pessoal, grande abraço e até a próxima. Neste sábado, o comércio de Poços de Caldas estará, como sempre, de braços abertos para atender a todos que desejam presentear suas queridas mamães. Nossas lojas estarão abertas o dia todo com ofertas sensacionais. E em alguns canteirões da rua Cis Figueiredo, as ruas se transformarão em um imenso calçadão com muitas atrações. Venha aproveitar! De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, estamos hoje entrevistando a doutora Daniela Guimarães, ela é hematologista pediátrica e estamos falando principalmente a respeito aqui da campanha Eu Sou Amigo do Alexandre, que visa estimular as pessoas a fazerem suas doações ou pelo menos fazer seu cadastro para que eventualmente sejam doadores de medula óssea. Isso. Né? Para que haja uma plena recuperação aí do Alexandre, que está acometido de leucemia, e é realmente fundamental a presença dele. Zambrano... Também contamos com a presença aqui da doutora Daniele, né? A Daniele é administradora do CMO. Isso, do CMO, né? Ela que cuida de toda a agenda do Nímio. Grato pela sua presença, viu? Pela sua cortesia. E estamos aqui conversando. Você quer falar mais alguma coisa? Zambrano, eu confundi, são dois colegas, dois amigos, eu confundi a Pro Músico, que é ali do lado da Igreja Matriz, com a Music Box, que é outro colega também, eu que tive banda durante muito tempo, conheço muito bem os dois. Então a Pro Músico, que é o caso do Alexandre, é uma loja que tem ali do lado da Basílica da Igreja Matriz. Praça Monsenhor Faria de Castro. Na Praça Monsenhor Faria de Castro. Todo mundo conhece, é uma loja tradicional aqui na cidade de muitos anos, que atende aí vários músicos e artistas da cidade. Então, para você que se sensibilizou com esse tema e quer fazer a sua inscrição no Banco de Doadores, dirija-se, procure o Hemocentro, o Hemominas, aqui em Poços de Caldas. Você que é da região de uma das 29 cidades que recebem o sinal da TV Poços, também deve fazer o mesmo procedimento, vir aqui a Poços de Caldas e se inscrever no banco, nesse cadastro, para que seja feita a primeira triagem, ver se é possível realmente você ser o doador de uma medula óssea para alguma pessoa. Você vai doar vida, né? É que nem doar sangue, só que é um pouco além, porque na realidade é uma possibilidade muito ínfima de conseguir encontrar um doador compatível, e dentro dessas possibilidades existe aí um milagre acontecendo, né? Muitas vezes é preciso acontecer isso para dar exemplo para outros, para que a vida se restabeleça, enfim. Os desígnios de Deus deixa por conta dele, né? Exato. E é importante a gente lembrar que o banco é nacional. Então, qualquer hemocentro que você se cadastre, seja aqui, em Varginha, Pouso Alegre, em Belo Horizonte, você está se cadastrando a ser doador para qualquer paciente do Brasil e, quiçá, do mundo. Porque quando a gente cadastra um paciente para receber medula, o que a gente faz? Primeiro, a gente procura na família. Seguinte, a gente procura no Banco Nacional. Se não encontrar no Banco Nacional, a gente abre para um banco internacional, tanto para o Brasil como fora. E, na maioria das vezes, você consegue fazer a doação muito mais próximo à sua cidade. O banco de medula, que na verdade o centro transplantador, que está com o paciente candidato a receber o transplante, ele vai até o local buscar. Então, assim, é nacional. Então, cadastrando aqui em Poços, muitas vezes você vai poder doar para um paciente lá do Pará.
Legal, se você bom. for compatível. Duas pessoas ligaram, a Irani e o Jorge, fazendo a mesma pergunta, querendo saber se existe limite de idade para fazer a doação de medula óssea. Sim, a doação de medula óssea, para você fazer o cadastro, você tem que ter entre 18 e 55 anos, então você tem que ser maior de idade. A gente só abre exceção para crianças quando é irmãos, mas para o banco é de 18 a 55 anos. Por que isso é esse limite? Geralmente, doadores acima de 60 anos, a gente não capta essa medula. E aí, quando você coloca 55, você espera que, pelo menos por 5 anos, essa pessoa esteja cadastrada no banco para ser compatível com alguém. Para dar tempo de, dentro dessa janela ser um doador. Isso. E existe alguma doença, alguma patologia que seja um fator impeditivo da Para o doação? cadastro inicial, não. Para o cadastro inicial, você pode se cadastrar normalmente, mesmo quem já teve hepatite, que as pessoas perguntam muito, pode se cadastrar. E aí, num segundo momento, numa triagem mais minuciosa, que são feitos vários exames, pode haver algumas doenças impeditivas. Por exemplo, o HIV, né, que é a AIDS, é uma doença que algumas vezes pode ser impeditiva, mas isso é num segundo momento. Então, inicialmente, todo mundo pode se cadastrar desde que tenha essa faixa etária, de 18 a 55 anos. Legal. Doutora Daniela, grato aí pela sua presença, pelo seu esclarecimento, muito importante, né? A gente combater o preconceito e estimular a doação. Grato também, Jonathan, aí pela pescada de assunto, foi boa. E desejo aí bons momentos para ambos. Desejo para você também que nos acompanha uma boa terça-feira. Feliz aniversário para o Jornal do Sul de Minas, 6 anos hoje, muito legal. E amanhã cedo estaremos de volta. Até lá, tchau.